Vou desligar meu microfone, todo mundo, para não te atrapalhar. O Marcos tinha dito que pra gente esperar mais um pouquinho. Quando eu fico à disposição. Tá no mudo, eu acho. Eu estou perguntando para você se o Júlio já pode começar. Eu acho que sim, né? Porque agora não tem trânsito para fazer as pessoas se atrasarem. Então, né, eu acho que você pode. Não sei, Marco, o que Viu, você acha? Júlio? Eu acho que sim, Opa. pode ir começando. Júlio, se você quiser falar rapidamente sobre você, sua apresentação, Tá bom. você é secretário-geral na associação, eu acho que enquanto isso. Ó, já está entrando. Aí nós começamos, pode ser? Tá bom, beleza. Tá ótimo. Então, pessoal, bom dia. Obrigado pela presença de todo mundo. Muito feliz de estar aqui nesse espaço com vocês. Se vocês quiserem me interromper, fazer qualquer tipo de pergunta também, pode mandar aí que eu tô de olho no chat também. Obrigado pelo convite. Eu fiquei super feliz e super honrado, na verdade, de estar aqui presente e falar com vocês um pouquinho. Só me apresentando rapidamente, meu nome é Júlio, eu gosto de me intitular como faxineiro de dados, porque é mais ou menos isso que eu faço na prática nos projetos de jurimetria, por conta de todos os problemas práticos que a gente enfrenta, né, de dados abertos, do universo do próprio direito, que tem dados muito interessantes, mas também muito sujos para trabalhar. Aí eu trabalho com faxina de dados, essencialmente. Atualmente estou fazendo doutorado em estatística lá no Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo. Também fiz graduação e mestrado lá. Eu sou secretário-geral da Associação Brasileira de Jurimetria. Eu participo dela desde quando ela foi fundada, lá em 2011. Semana retrasada, a gente completou 10 anos da fundação da BJ, então a gente está super feliz com isso. Apesar do momento que a gente vive hoje, né, não dá para comemorar tanto, mas pelo menos com essa notícia a gente ficou feliz. Eu também faço parte de uma consultoria na área de jurimetria, que é a Terra Nova. Então a gente aplica a jurimetria no setor empresarial. Eu vou falar bem pouco disso hoje mais voltado para políticas públicas, mas se vocês tiverem interesse, a gente pode trocar ideia sobre isso também. E eu tenho uma empresa de cursos de programação, na linguagem de programação R, que é uma linguagem voltada à ciência de dados mesmo, para aplicação de modelos estatísticos e tal. E a gente tem uma empresa de cursos, e uma característica dessa empresa é que todos os materiais dos cursos que a gente dá são públicos, então vocês podem, se vocês tiverem interesse, acessar todos os materiais. Tem desde coisa introdutória sobre o que é programação, por que programar e coisas assim, até coisas extremamente avançadas como modelos de inteligência artificial, deep learning, essas coisas assim. Então, se vocês tiverem interesse, pode acessar. E o foco de hoje vai ser né, na parte da ABJ, né? Vou até passar aqui no chat para vocês a apresentação. Se vocês quiserem acessar a apresentação e acompanhar ela independentemente, fiquem à vontade. Então, a ideia hoje é falar de duas partes, uma conceitual, dar um pouquinho sobre uma ideia geral sobre a jurimetria e como que ela funciona, quem são as pessoas interessadas e de que bicho a gente está falando, né? E depois passar para vocês algumas aplicações. Eu selecionei 3 ou 4, talvez não dê tempo de falar de todas, mas fiquem à vontade para a gente conversar sobre outras também. No site da BJ tem todos os cases da BJ e a gente pode falar sobre outros assuntos também, se vocês tiverem interesse. Sobre o que é a jurimetria, né? A jurimetria, por definição, é a estatística aplicada ao direito. Ela surge lá nos Estados Unidos, lá no meio do século XX, mas ela foi mudando um pouco as definições. E quando ela veio para o Brasil,
né, com a tese de doutorado do Marcelo Guedes Nunes, que é o presidente da Associação Brasileira de Jurimetria, e, bom, é graças a ele que tudo isso existe, a gente definiu mais assim mesmo, como estatística aplicada ao direito de forma direta. Só que, assim, a definição ela é muito vaga, né? Então, eu acho que é mais legal ver como que ela funciona e não só o que ela é, né? Então, basicamente, fazer jurimetria é pensar o direito de forma concreta. E por fazer isso fazer pesquisa de forma concreta, a gente entende que é colocar o nosso objeto de estudo no tempo e no espaço. Então, ao invés do estudo clássico, por exemplo, que é a gente pensar nos princípios jurídicos e pensamento de outros especialistas no direito sobre um tema como valor de indenização por dano moral, por exemplo, discutir isso de forma mais abstrata, o estudo jurimétrico ele vai colocar o objeto de estudo no tempo e no espaço, ele vai verificar como que é decidido em sentenças de primeira instância, em um lugar, em um espaço de tempo, quais são os valores típicos de dano moral que são dados. Né? Então, esse é o contraste que a jurimetria traz e que é super interessante, né? Porque ali o terceiro tópico que é importante, ela é complementar, enquanto o estudo clássico ele vai ser algo mais top-down, do abstrato até o concreto, sendo o concreto uma consequência do abstrato, digamos assim, a decisão do juiz como uma consequência da norma e dos pensamentos de outros especialistas. O estudo jurimétrico ele é de baixo para cima, né? A gente vai olhar o que é decidido na prática para construir as regras concretas do direito, né? E vão ter situações em que um estudo faz mais sentido, vai ter situações em que um outro tipo de estudo faz sentido, e vai ter situações em que as duas coisas ao mesmo tempo vai fazer sentido. E aí, para isso, a gente faz bastante uso da estatística, porque quando a gente está olhando o que acontece no mundo real, a gente precisa de um ferramental para conseguir trabalhar isso de forma adequada. E a estatística, ela é de certa forma, a gente pode definir como uma implementação do método científico. Então é como se a gente é a nossa caixa de ferramentas assim para a partir de um conjunto de dados obtido a gente conseguir fazer as nossas inferências, as nossas afirmações sobre o desconhecido. E aí é aí que aparece a aplicação da estatística dentro da área do direito. Sobre a abrangência, né? Do que a gente está falando e qual o tamanho desse bicho, né? Da jurimetria. Essa é uma forma da gente discutir, tá? É uma forma que eu gosto de discutir porque eu acho que é bem claro, mas existem outras formas de pensar também. O jeito que eu gosto de discutir é a jurimetria através das 3 esferas de aplicação. A gente pode pensar um processo judicial como objeto, uma entidade ou tema do direito como objeto, ou a sociedade como um todo como objeto. Né? O que significa isso? Quando a gente está colocando um processo como objeto, a gente está pensando em casos judiciais, por exemplo, em que uma discussão envolve uma questão inerentemente probabilística. Né? Então, por exemplo, verificação de paternidade a partir de testes de DNA, processos envolvendo perda de uma chance ou lucros cessantes, que envolvem de forma inerente uma questão estatística, né? Que é uma questão de causalidade, no fundo, que é sobre o contrafactual. Ou coisas de estatística forense, em que você precisa de evidências e você probabilisticamente afirma que uma coisa ocorreu ou não. Né? Então, essa é uma forma de pensar a aplicação de estudos jurimétricos. A segunda, que é a mais comum e a mais aplicada no setor corporativo e também
em pesquisas aplicadas é a análise de processos. Então, você, ao invés de ter um caso que tem uma característica inerentemente probabilística, você vai ter um conjunto de casos e a gente quer extrair informações que são similares entre esses casos para tirar algum tipo de conclusão. Então, a gente vai pegar um tema do direito, por exemplo, direito do consumidor, direito da criança e do adolescente, e obter uma base de dados de processos, e a partir das características desses processos, e das decisões, e dos magistrados, e coisas assim, a gente vai tomar as nossas conclusões. Isso pode ser utilizado para predição de decisões, então a gente poderia fazer um modelo estatístico que prediz o resultado ou o tempo de processo para fins de aplicações privadas, como pensar em provisionamento, ou então pensar numa estratégia de advogado para poder, por exemplo, pensar numa estratégia de acordo, ou então verificar quais teses que funcionam mais em determinado contexto, quais teses funcionam mais em outro contexto. E também a caracterização geral dos processos para a gente conseguir entender melhor como que se dá o direito na prática em certo local, em certo intervalo de tempo. E o terceiro, políticas públicas, que é nessa terceira esfera um pouco mais abrangente e que ela vai tocando em outras áreas, né, é a gente aplicar a jurimetria em análise de impacto regulatório, ou análise de resultado regulatório, né, que é o resultado da aplicação de políticas públicas. Então, verificar se uma lei teve impacto positivo ou não, ou verificar se existe uma oportunidade de aprimorar alguma lei, para fazer uma proposição de medidas, e também aprimorar a administração judiciária, que é uma coisa super difícil e bem pouco discutida, né, pelo menos nos cursos de graduação em direito. A administração judiciária não é tão discutida, mas é super importante, porque nós temos uma população enorme de processos judiciais e a gente tem que trabalhar bastante nesses esforços de desjudicialização, de evitar que novos casos cheguem no judiciário, sem com isso afetar acesso à justiça e coisas assim. É super importante. E, deixando esse disclaimer, né, a aplicação em políticas públicas, ela vai se conectando com outras áreas. Então, ela passa a ser bem interdisciplinar mesmo, com economia, e aí entra em interface com direito e economia, com ciências políticas, e entre outras diversas áreas mesmo. Então, esse é mais ou menos o panorama assim, de onde que a jurimetria se aplica. E quem são as pessoas interessadas em jurimetria? Que são os stakeholders, né? Aqui a gente separou por profissional. Pessoa profissional relacionada a cada aspecto aí de um fenômeno que pode ser definido como jurídico. Então, existem as pessoas que são advogadas ou trabalham no setor jurídico de empresas. Nesse caso, a estatística ela vai ser útil como tecnologia para arguição, né? Você pode utilizar a análise estatística para aprimorar argumentos, para pensar em melhores estratégias. E para empresas, você vai poder utilizar a estatística para fazer análise de risco de uma carteira de processos, fazer uma projeção dela para fins de provisionamento. Então, por exemplo, eu pego uma carteira dos processos da minha empresa, eu verifico com um modelo estatístico qual que é a data provável de finalização de cada processo e qual que é o valor provável que eu vou acabar gastando com aquele caso, mostrando todas as características dos casos. Aí eu consigo projetar isso para o futuro e com isso fazer um planejamento da empresa, até para fins contábeis, nessa parte de provisionamento. Due diligence também, para fazer avaliação de carteiras, e definir melhores estratégias, como estratégias de acordo e coisas assim. Para juristas, existe mais recentemente uma corrente de construção de pareceres jurimétricos, que são basicamente pareceres jurídicos
que são munidos de informações estatísticas para auxiliar nas argumentações, né? Basicamente, a gente dá um passo para trás, coloca algumas teses jurídicas como hipóteses e a gente verifica se essas teses, se elas caem de pé a partir do que é visto, do que é observado no judiciário, né? E quando isso acontece, as argumentações elas ganham bastante poderosos, né? Porque um argumento estatístico é basicamente você falar, ó, é isso que acontece na prática, então é bem poderoso mesmo. Para a magistratura, é muito útil para identificar melhores práticas na administração judiciária, então verificar se tem, se tem um grupo de varas, por exemplo, que está com maior produtividade do que outro grupo de varas que tem características similares de casos, pode ser que exista uma melhor prática que pode ser transferida, né? O conhecimento pode ser transferido. Ou mesmo em decisões, né? Verificar se um tipo de decisão ele leva a reforma lá quando subir pro tribunal e coisas assim, né? Às vezes vale a pena olhar isso para verificar melhores formas de aplicar as decisões. E, por fim, para a parte legislativa, é importante, sempre que a gente vai pensar na aplicação de novas leis e na hora de propor políticas públicas, é essencial, pelo menos ao meu ver, eu acho que vocês devem concordar, parece óbvio, né? Que é importante a gente estudar qual que é o impacto que essa lei vai causar de fato na sociedade, né? Então, é super importante, antes de propor ou definir uma nova lei que vai ser aplicada, aí você faz um estudo do impacto dessa lei para verificar quantitativamente quais são os potenciais impactos positivos e negativos dessa lei para que ela passe a ser aplicada no mundo real, né? Então, a jurimetria ela faz parte, de certa forma, de todos os aspectos no universo do direito, e eu acho que é isso que é super legal da área, né? Ela sempre vai estar ajudando todas as pessoas a aprimorar os seus processos de decisão. Eu vou pular esse slide, mas basicamente isso aqui é como que a jurimetria funciona em empresas em geral, né? Basicamente tem um fluxo natural de empresas que vai levando os conflitos até a provisão, e a jurimetria ela basicamente vai criar um novo fluxo de diagnóstico para definição de estratégias para evitar novos casos, para criar estratégias para os litígios e para aprimorar as técnicas de fazer provisão de uma forma mais acurada. Dito tudo isso, né, eu falei várias coisas legais da jurimetria. Acho que é importante dar alguns disclaimers sobre os limites, né? A jurimetria ela é a estatística aplicada ao direito, e a estatística tem, por princípio, ser extremamente transparente com relação às técnicas utilizadas, às metodologias e também às limitações de cada estudo. Então, um primeiro aí é que a jurimetria não substitui a pesquisa clássica no direito, ela é um complemento. Ela não vem aí para desbancar nenhum tipo de outras formas de estudo, né? No nosso entendimento, e não é nem entendimento, na verdade, empiricamente demonstrado também, a jurimetria ela tem resultados muito interessantes que podem trazer melhores leis, podem trazer melhores decisões, né? Hoje o mercado jurídico também no setor corporativo está super aquecido no contexto da jurimetria, e então tem aplicações intermináveis assim.
Outro disclaimer é que, apesar de eu ter falado várias coisas de processos judiciais, a jurimetria não se limita à análise dos processos judiciais, né? O nosso objeto de estudo é qualquer coisa que seja documentada, né? Qualquer conflito que seja documentado. Então, muitos projetos da BJ vão inclusive, se voltar à parte administrativa, né? Processos de envolvendo algum órgão do executivo, que seriam processos administrativos, ou então boletins de ocorrência, um dos projetos que está aqui, inclusive, é de boletins de ocorrência, coisas que não estão necessariamente no sistema judiciário, né? Ela pode trabalhar no mundo, na interface aí de legislativo e do executivo também, não tem uma limitação para isso. E, bom, para os teóricos, né, a gente define a jurimetria como diferente de análise econômica do direito, né, e a diferença consiste no objeto de estudo e na forma que nasce a jurimetria. Enquanto a análise econômica do direito, ela toma o direito como objeto a partir da ótica econômica, a jurimetria, ela nasce do próprio direito, né? Inclusive existem até teoremas jurimétricos, né, que eles nascem do direito e vão então é uma disciplina do direito e não uma interface com outra área. Claro que existe interface com a estatística, né, mas a estatística ela é mais uma ferramenta do que uma ciência como tudo, né? Ela é uma meta-ciência. Mas isso daí é pra gente viajar depois e discutir numa roda. Então, para finalizar, né, eu acho que é importante não só apresentar as definições, como também mostrar como funciona na prática, né, alguns exemplos, mostrar os resultados práticos. Aqui eu trouxe 4 cases, vou falar muito rapidamente sobre eles, mas se tiverem interesse em falar sobre qualquer outro assunto depois, a gente pode discutir. Esse é um dos mais conhecidos da BJ, que é o nosso estudo sobre adoção, né? Então, nesse gráfico, vocês podem ver na parte de cima, em vermelho, essa é uma base de dados do Cadastro Nacional de Adoção, do Conselho Nacional de Justiça, e ele mostra as idades das crianças que estão disponíveis em abrigos para adoção, né? Então, dá para ver que as crianças, elas estão mais... as crianças que estão em abrigos, elas têm idades mais avançadas, né? Entre 10 e 17 anos estão concentradas ali. E no gráfico azul, a gente tem a idade máxima aceita pelos pretendentes, as idades que os pretendentes à adoção aceitariam adotar, né? Existe essa disparidade bem grande do que é o perfil que existe real e o que as pessoas pretendem adotar. É uma realidade um pouco triste, mas também esperada, né, por conta das características sociais que a gente tem. Mas o que a gente fez foi se debruçar sobre essa base de dados, e o que a gente descobriu ao analisar os dados é que não só as crianças elas tinham idades avançadas, como elas também chegavam no Cadastro Nacional de Adoção com idades avançadas, numa idade que seria o que a gente chamaria de zona de inadotabilidade. Elas chegariam já com idades que fariam com que provavelmente elas não seriam adotadas. E isso ocorria muitas vezes, né, pelo que a gente verificou no estudo, por conta de processos relacionados à destituição do poder familiar, que acabavam demorando muito, empurravam a idade da criança para frente, e quando a criança finalmente ficava disponível a adoção, depois do processo de destituição do poder familiar, ela já estava numa zona que provavelmente ela não ia conseguir ser adotada. Então, o que a gente estudou de forma um pouco mais exaustiva, depois de descobrir esse problema, foi estudar formas de tentar reduzir o tempo do processo de destituição do poder familiar, sem com isso afetar
as características importantes do processo, né? E aí isso no final resultou em um conjunto de sugestões e algumas simulações que a gente fez que acabaram sendo consideradas aí para essa lei que atualizou o ECA e com isso a gente conseguiu ter algumas medidas que poderiam reduzir o tempo dos processos relacionados à adoção do poder familiar. Então isso é uma forma bem evidente assim de aplicação direta da jurimetria para a gente conseguir fazer boas políticas públicas e pensar o direito não só de uma forma abstrata, mas pegar e resolver um problema real, né? E com base na análise de dados. Essa segunda pesquisa é um estudo bem interessante que eu acho que vale a pena passar um pouco mais de tempo, porque ele mostra bem claramente como que a jurimetria ela evidencia algumas coisas que para algumas pessoas é óbvia e para outras pessoas às vezes é bastante surpreendente, né? Então essa pesquisa ela foi realizada no Tribunal de Justiça de São Paulo com o objetivo de avaliar a variabilidade de decisões nas câmaras criminais de São Paulo. Basicamente o que a gente fez? A gente pegou todos os acórdons, acho que era 2014, nessa base, de pessoas contra o Ministério Público. Então as pessoas tiveram alguma condenação em primeira instância e elas entraram com um recurso de apelação contra o Ministério Público. E o que a gente avaliou foi a taxa de reforma de decisão, né? A proporção de processos procedentes, parcialmente procedentes e improcedentes, dentro de cada câmara, que são 16 câmaras, né, ordinárias, tem mais 4 extraordinárias no Tribunal de Justiça de São Paulo. E aí a gente comparou essas taxas de reforma entre as câmaras, né? E aí a gente viu esse gráfico, né? Esse gráfico ele mostra aqui a Câmara 4 com 81% de taxa de não reforma, nessa barra mais escurinha aqui são os casos que não foram reformados. Enquanto que... Desculpa, deixa eu só lembrar se é isso mesmo. Recursos negados, exatamente. Então, não foi reformado. E esses aqui, a taxa de não reforma foi de 16%. Então, na Câmara 4, basicamente, o que as pessoas pediram foi parcialmente... Peraí, deixa eu lembrar. Isso tá estranho. Os casos que não reformaram... o mais... não, tá certo, é isso mesmo. A Câmara 4 manteve as decisões em 81% dos casos, é isso mesmo. Eu tô lembrando a história do projeto. É isso. Então a Câmara 4 ela não reformou, ela manteve as decisões em 81% dos casos, enquanto que a Câmara 12 ela manteve as decisões em apenas 16% dos casos, né? Que é uma taxa, uma diferença bastante relevante, né? E aí, se você considerar que os processos são distribuídos aleatoriamente entre as câmaras, depois que entra com o recurso, então daria para assumir que não existe um viés de tipo de processo que cai em uma câmara ou outra. Os processos são relativamente homogêneos, né? Apesar de serem diferentes, as características desses processos são similares. Então não existe um viés de tipo de processo que aparece nas decisões. No entanto, as taxas variam bastante, né? Bastante mesmo, né? Basicamente, se você jogar um dado de 16 faces e cair na Câmara 4, você tem quase certeza que o seu recurso vai ser negado. E
E isso foi bastante surpreendente quando a gente levantou esse dado. A gente achou que estava errado até. A gente, antes de divulgar, a gente mandou para alguns magistrados, para pessoas do Ministério Público também. E aí eles falaram pra gente, não, é isso mesmo. É assim mesmo que funciona. E aí a gente ficou um pouco embasbacado, né, com essa constatação tão clara e evidente que isso era intuitivo, né? E aí eles falaram pra gente que, basicamente, os magistrados, eles se agrupam nas câmaras por afinidade. Isso faz com que a taxa de unanimidade seja muito alta, as decisões unânimes têm uma proporção muito alta. Nas câmaras criminais de São Paulo, se eu não me engano, essa taxa é de 96%, gira em torno de 96%. Enquanto que a gente vai ter aí essa variabilidade grande de decisões, porque como os magistrados se agrupam por afinidade, as decisões vão tender a mais um lado ou a outro lado de forma consistente. Né? E aí várias perguntas vêm à tona. Né? Então, primeiro, isso aqui pode ser entendido como um problema de insegurança jurídica? O fato de qual é a câmara que você quer deveria importar para você, na sua taxa de decisão favorável? Isso são perguntas interessantes. Outra pergunta interessante seria, será que essa taxa de unanimidade de 96% ela é razoável? Será que a gente não esperaria ter uma taxa diferente? Nas câmaras cíveis, por exemplo, ela gira em torno de 94%. Qual que seria uma taxa de unanimidade que a gente poderia associar com segurança jurídica, por exemplo? Ou outras questões, será que faria sentido a gente embaralhar os magistrados dentro das câmaras, nas câmaras? Será que isso seria bom para a efetividade dos processos, para a qualidade das decisões? E outra pergunta, será que existe uma relação entre produtividade judiciária e esse agrupamento de magistrados por afinidade? Né? Quando a gente tem decisões não unânimes, você pode gerar recurso de divergência, o que pode fazer o processo demorar mais. Né? Será que isso é uma consequência, uma causa da nossa busca por ter mais produtividade no judiciário? Né? São várias dúvidas que emergem a partir desse levantamento super simples, né? O Rogério perguntou, foi tirada a média geral de manutenção da sentença, reformas parciais? Isso. O escurinho, recurso negado, a taxa aqui, a cor intermediária mais laranjada, reforma parcial, e a mais clara aqui é reforma total. E claro, né, faria sentido a gente aprofundar o estudo olhando as decisões, né? Pegar algum tema específico, verificar como que isso varia e quais foram os critérios utilizados, porque às vezes o recurso é negado, mas o teor do que está sendo discutido pode variar entre as câmaras, né? Mas é super interessante a gente evidenciar esse tipo de questão, porque, assim, sem você utilizar a estatística, sem você fazer esse levantamento, isso aqui fica completamente escondido, né? Então a jurimetria ela traz um pouco mais de luz a essas discussões para que a gente possa discuti-las de uma forma mais clara, né? Menos baseadas só em intuições, mas também baseadas nos dados. Eu acho que é isso que esse estudo mostra de forma bastante evidente. É super interessante. Continuando, esse aqui é um estudo um pouco mais polêmico. A gente fez para o STF. Só esse primeiro aqui da adoção a gente fez para o Conselho Nacional de Justiça. Foi a primeira pesquisa que a gente fez para o CNJ. Essa aqui foi uma pesquisa pro bono que a gente fez por interesse próprio. Essa aqui a gente fez para o STF. Basicamente, existe um caso lá no STF que está sendo discutido sobre
é sobre o porte de drogas, especificamente da maconha, e nós fizemos um estudo para verificar quais seriam os impactos da adoção de uma política pública para definir porte para uso e porte para tráfico, utilizando critérios objetivos, né? A ideia aqui não a ideia aqui é verificar o quanto quanto influenciaria a gente decidir que um porte é para uso ou um porte é para tráfico a partir da quantidade de droga que é apreendida, né? No contexto, aí a gente analisou na pesquisa várias drogas diferentes, mas no caso específico aqui seria da maconha. E o nosso estudo ele mostrou uma coisa bastante interessante, que é quando a gente está definindo um critério objetivo para falar o que é porte para uso, o que é porte para tráfico, a gente está cometendo duas injustiças sempre, né? Uma a gente está para algumas pessoas que estão que têm porte para uso, nós classificaríamos elas como traficantes. Isso seria uma injustiça. E a outra injustiça seria a gente classificar como portadoras para uso pessoas que estão fazendo tráfico de drogas. Então, uma é mais relativa à impunidade e outra seria a inversão do ônus da prova. Você estaria acusando uma pessoa de tráfico, sendo que ela não aí ela teria que comprovar que não. Só que a ideia do estudo é mostrar em que medida que essas duas injustiças se relacionam. E será que é possível a gente minimizar essas duas injustiças segundo algum critério? Né? E aí o nosso estudo não oferece respostas, né, de qual é o critério objetivo ótimo, né? A gente nem se propôs a tomar essa decisão. Na verdade, essa é uma decisão a ser tomada bastante sensível, né? Mas o que a gente tentou trazer foi os impactos de cada uma dessas, de uma decisão desse tipo, né? E aí a gente basicamente construiu ao longo da pesquisa um mapeamento de primeiro, dependendo da forma que você relaciona essas duas injustiças quantitativamente, né? Uma colocando na balança uma e outra injustiça, isso poderia levar a diferentes decisões de qual seria o critério ótimo. E até a gente teve uma discussão lá de princípios jurídicos que levariam a critérios de decisão diferentes. Por exemplo, se a gente considera a isonomia como princípio jurídico principal, isso nos levaria a ter a criar essa balança entre injustiças que a gente está criando com a regra objetiva. Se a gente utilizar como outro princípio como razoabilidade, por exemplo, a gente tentaria reduzir, por exemplo, o total de injustiças que a gente estaria causando com uma decisão desse tipo. E esses dois princípios levariam a decisões diferentes de políticas públicas, né? A decisões diferentes de qual seria esse valor de corte sugerido. E outra coisa que a gente verificou na pesquisa é que se a gente aplicasse essa regra de forma cega em aqui a gente estudou só São Paulo, né, em todo o estado, algumas áreas teriam mais problemas do que outras, né? Então o critério de otimalidade ele também variaria de forma significativa em subpopulações, como subpopulações de idade, sexo, cor e região também, onde as pessoas estão. Então a gente propôs basicamente que nessa pesquisa aqui, bom, critérios objetivos eles são interessantes de serem estudados, eles podem trazer um pouco mais de luz na discussão. No entanto, eles precisariam ser monitorados e adaptados ao longo do tempo,
caso eles fossem aplicados, porque existe muita variação disso. Eu acho que eu estou passando aqui do meu tempo. Só finalizando aqui a última pesquisa que a gente fez sobre educação em parceria com o Instituto Articulia. Isso aqui foi uma pesquisa que basicamente a gente evidenciou que existiam problemas de classificação dos processos relacionados à educação no Brasil, e a gente fez um estudo para fazer empiricamente uma reclassificação dos casos, né? Então aqui à esquerda a gente tem a taxonomia dos processos judiciais que estavam nos casos, e aqui como ela ficou depois a gente fazer uma reclassificação empírica. E isso, teoricamente, ajudaria a gente a pensar melhor em políticas públicas, porque a gente teria uma informação um pouco mais detalhada sobre quais são os casos que a gente está trabalhando. Eu vou pular esse slide aqui porque eu acho que já passou o tempo, mas eu agradeço pelo tempo de vocês, por ter ouvido. Se vocês tiverem interesse em acessar os cases da BJ, eles estão todos ali no site, inclusive esse das drogas, que é um pouco mais polêmico, ele é uma coisa muito mais longa do que esse recorte que eu fiz aqui. E se vocês tiverem interesse em acessar os slides, eles estão nesse link aí também. Muito obrigado. Bom dia. Marco, meu caro, professora Sadek. A gente tem tempo para alguma pergunta? Por favor. Como vai, doutor Júlio? Muito prazer, meu nome é Vanessa. Eu queria, especificamente em relação a esse último slide da taxonomia, eu vi que foi feito sobre questões de processo da educação, questões ligadas à educação. Eu sinto muito essa dificuldade nos processos de forma geral, com a denominação no SAGE, que a gente tem na possibilidade de colocação dos nomes no SAGE, tanto com a nomenclatura do CNJ, que o CNJ traz, como a nomenclatura utilizada pelo SAGE. Eu não sei se no PJ é a mesma coisa ou não. Uhum. Mas o fato é que quando a gente tenta fazer um estudo sobre demandas repetitivas, identificação de demandas mais regularmente propostas, identificação por advogado, por vara, etc., a gente tem uma dificuldade muito grande justamente por conta do nome utilizado. Então, por exemplo, a ação de dano moral. A gente pode ter ações bancárias, ações de dano moral, ação de negativação indevida, ação de responsabilidade civil. Tudo isso pode ser a mesma coisa ou pode não ser, pode ser completamente diferente. A minha pergunta é se tem algum estudo feito pela ABJ sobre essa denominação das classes processuais, das classificações dos processos e dos nomes utilizados. Com certeza. Assim, obrigado pela pergunta. Esse é um dos maiores desafios hoje para a jurimetria, né? É essa parte da taxonomia mesmo, porque bom, basicamente para todo mundo, né, que está aqui também, existe uma resolução do CNJ, que é a resolução 46, que ela traz as tabelas processuais unificadas, né? E aí o CNJ fez o enforcement disso para que todos os tribunais, independentemente do sistema, passassem a utilizar essas tabelas processuais unificadas, que elas vão evoluindo com o tempo, e existe lá uma definição de quais são as classes relacionadas aos ritos, os assuntos relacionados aos temas, e das movimentações também relacionadas ao que acontece em cada processo. Qual que é o problema dessa taxonomia? Bom, primeiro, ela tem problemas de granularidade, né? Não dá para você sempre conseguir definir de forma exata o tema. Mas também tem um problema que a gente chama de cifra oculta, que é o seguinte: o jeito que foi construído essa tabela de assuntos, ela faz com que a gente tenha uma estrutura de árvore, em que a gente tem uma estrutura de assuntos mais genéricos, que são pais de assuntos mais específicos, né? E a gente vai especificando.
Só que o que acontece? Na hora de peticionar, muitas vezes, os advogados, e aí o judiciário não corrige, eles colocam esses assuntos genéricos e não os assuntos específicos. Então, a gente tem, ao invés de, por exemplo, como você disse mesmo, é um problema de inclusão indevida no cadastro de inadimplentes, a gente vai ter dano moral ou a gente vai ter, sei lá, direito civil, alguma coisa assim. E isso faz com que a gente tenha dificuldades na hora de fazer estatísticas judiciárias, né, para a gente contar quantos casos tem de cada área. Isso é o fenômeno que a gente chama de cifra oculta. E aí tem alguns esforços que a gente tem trabalhado. Alguns para estimar qual que é o tamanho dessa cifra oculta em cada tema do judiciário. Isso é super interessante para a gente acompanhar. E outro é no trabalho de reclassificação, né? Isso tanto de cima para baixo, né? O CNJ tem acompanhado as inconsistências do judiciário, tentando fazer com que as unidades façam a reclassificação dos casos para assuntos mais específicos, como também trabalhos como esse, que eles empiricamente eles verificam quais são os assuntos que aparecem, né, fazendo a leitura das petições iniciais, né, esses casos aqui da direita, a gente fez a leitura de petições iniciais para conseguir fazer a reclassificação, e a gente poderia fazer até um modelo estatístico que, a partir de uma petição inicial, do texto de uma petição inicial, ele classificaria automaticamente o assunto específico, substituindo ou então complementando o assunto genérico que foi criado. Mais ou menos esse é o panorama dos esforços que a gente tem feito nessa área de taxonomia. Mas é super importante, assim, é essencial, porque basicamente é como a gente faz para contar quais são os casos que a gente está trabalhando. Eu ia perguntar exatamente isso, se esse sistema de leitura da petição inicial já é um sistema de fácil utilização, de fácil aquisição. Não, porque não. Depender de funcionários para fazer reclassificação de assunto, acho que é notório que a gente não tem a menor condição. A gente perde 3.000 funcionários por ano, aproximadamente. A média dos últimos anos é uma perda de aproximadamente 3.000 funcionários por ano. No universo de 43.000, a gente vai perdendo uma força de trabalho quase que de 10% a cada ano, sem reposição. Estou falando sem reposição, fora já descontado que foi reposto. Então, obviamente que a gente depender da força de trabalho manual, no Poder Judiciário, a gente vai ter muita dificuldade. A gente precisaria de um trabalho desse, de leitura de petição inicial e classificação automática, que me parece que ainda está um pouco distante, né, da nossa... Distante não diria, mas eu acho incipiente, mas não distante. Existem alguns trabalhos, acho que o STJ tem trabalhado bastante nisso. A gente até propôs recentemente para o CNJ para fazer um estudo. Tecnicamente é viável, é isso que eu te digo. A questão é só que precisa de um projeto mesmo para aplicar isso. Não é um projeto fácil de fazer, e ele vai ter que evoluir devagar, né? Ele precisa pegar uma área específica e ir evoluindo e tal. Mas tecnicamente eu acredito que é viável. Obrigada. E parabéns pela exposição. Obrigado. A Renata Souto-Maior tem uma pergunta também. Renata? Na verdade, é só uma consideração que eu acho que, para além disso ter um resultado prático que é muito útil para nós que fazemos parte dos tribunais e que precisamos até automatizar, ainda que no braço, as nossas condutas, seria super importante que até a própria advocacia se conscientizasse da necessidade de uma uniformização, porque, por exemplo, eu vou falar da minha experiência diária. Eu coloco nos dispositivos da minha sentença quais são os códigos do recurso de apelação e das contrarrazões, porque na fila de petição, se eu consigo identificar rapidamente o que é apelação e o que é contrarrazões, eu consigo fazer com que esses recursos sejam processados rapidamente e encaminhados para o tribunal rapidamente. Entretanto, de uma forma absolutamente empírica, sem um levantamento de números, até porque não dá tempo para fazer esse levantamento de números, eu consigo observar que aproximadamente 60% dos recursos são interpostos com a categoria documento juntado. Ou seja, dentro de um conjunto organizacional que depende de um impulso muito específico e que a gente trabalha com vistas a uma automatização, então, por exemplo, de uma sentença, quais são as peças que seriam possíveis de serem interpostas em face de uma sentença?
sabe, às vezes me parece que até uma construção lógica do sistema permitiria isso. E dentro dessa, petições diversas, com certeza, Renata, petições diversas é para tudo, né? Só que, na minha experiência, eu vejo documento juntado, protocolizado, uma apelação protocolizada como documento juntado. Então, quando a gente pensa numa estruturação de dados mais específica, então, até para fazer uma análise, vamos supor, de saúde pública, você quer observar quais são as regiões do país que utilizam determinados tratamentos de saúde específicos para, de repente, endereçar esses problemas antes mesmo que eles se tornem processos. Como é que, sabe, eu fico me perguntando assim, gente, o salto que a gente tem que dar de A para B, se eu não consigo fazer com que um advogado ou uma parte, ou enfim, alguém se conscientize da importância da categorização correta de uma petição, e veja, isso pode ser até uma limitação do sistema, o advogado ele tem um prazo para cumprir, de repente ele não conseguiu protocolizar a apelação como apelação, protocolizou como documento para não perder o prazo. A gente não sabe o que acontece entre uma coisa e outra. Renata, Né? só Então, fazer, assim, só fazer uma colocação aí. Eu sou advogada há quase 30 anos, e o sistema do tribunal, nós nos conhecemos, eu sou a esposa do Alfredo Atier, nós nos conhecemos, o sistema do tribunal não permite. Outro dia, eu tive que entrar com um processo, e quando entrou o meu processo, ele entrou como notificação. Era uma responsabilidade civil, quer dizer, uma cobrança. Então, o sistema do tribunal está mal formulado. Ele não permite, ele não dá ao advogado a opção dele escrever a sua opção. Qual é a sua opção? Ele não permite. Então, o advogado fica de mãos atadas. E eu acabei de ter um processo indeferido porque não tinha tutela específica, não tinha uma cautelar incidental. E aí eu entrei com uma cautelar e foi indeferido o meu processo. Eu tive que ontem fazer uma nova petição com petições diversas. Porque então, não é exatamente digo. A gente não sabe o que acontece entre a categoria apelação e documento juntado, se foi uma impossibilidade de efetuar o protocolo na categoria correta, ou se eventualmente isso não aconteceu por qualquer outro motivo, não é uma questão de má vontade. Não abre, é uma o tribunal questão de não realmente... abre, de repente, o tribunal não abre, ele não disponibiliza, quando você vai protocolar, ele de repente, ele só... Eu estou te falando, entrei com um processo de responsabilidade civil e entrou como notificação. O banco foi citado como notificação. Quer dizer, o distribuidor, quem recebe, é que deveria fazer esse ajuste, e ele não faz. E aí até eu falo para você assim, aí entra a questão do problema que a Vanessa trouxe. Então, quando a gente pensa num universo maior de estruturação de informações, para que essas informações tenham de fato, uma finalidade concreta, a gente vê como a ação ela tem que ser coordenada em todos os níveis, porque isso também é uma informação que não chega. Entende? A ação ela tem que ser coordenada entre todos os atores. Bom, eu quero agradecer assim, as colocações da Renata. Renata, obrigado, viu? Pelo tempo. Agradecer também o desabafo da doutora Atier, né, que contou uma experiência dela recente, mas eu queria pedir para o doutor Rogério fazer a pergunta para o doutor Júlio, e depois da pergunta do doutor Astolfo, do doutor Rogério, eu vou agradecer a participação do doutor Júlio Trecente aqui conosco, convidá-lo para que volte daqui 2 meses no nosso próximo encontro de tutoria. Se quiser trazer casos práticos, nós gostamos muito para debater. A doutora Renata Soutomaior é uma entusiasta de direito e tecnologia, eu acho que deve ter gostado, assim como todos os demais colegas da turma. E, na sequência, aí iniciamos as nossas reuniões de tutoria com a doutora Vanessa e a doutora Maria Laura. Tudo bem? Então, o doutor Rogério está online. Quer fazer a pergunta ou desistiu? Obrigado, Marco. Muito brevemente, para não estender no tempo. Eu acho que tanto a Vanessa, quanto a Renata, quanto a doutora Roberta, eu acho que elas conseguiram, com muita felicidade, resumir as nossas agruras, né? Nós temos um déficit de recursos humanos crescente,
eu não sabia desse número gigantesco que a Vanessa apresentou. Nós temos, de um lado, um sistema que é capenga, do ponto de vista da informática, né? Porque ele sobrecarrega a falta de recursos humanos e também trava portas que os advogados não conseguem uma solução quando nós pedimos. E aí a minha pergunta para o Júlio, agradecendo muito a explanação e estimulando aí para que siga adiante, aí, porque é um caminho muito bonito de ajuda a nós todos, o seguinte: no que a melhor inteligência artificial ajudaria nisso tudo? Nós temos um início, um princípio que eu acho, infelizmente, muito ruim, né? De que os precedentes, o nosso sistema SAGE, Sistema de Automação Judicial, ele dá uma certa vinculação com precedentes. Mas eu tenho inúmeros casos em que o precedente vinculado não tem absolutamente nada a ver com o caso. De maneira que eu praticamente estou desprezando essa circunstância, né? Esse alerta que é dado pelo próprio sistema, né? Então, eu gostaria de saber no que a inteligência artificial viria nos ajudar, seja para o advogado, na hora de ingressar com a ação, entrou no sistema, o sistema vai ajudá-lo já numa categorização, que para nós é de suma importância, e a partir dessa porta de entrada, da porta para dentro, o que a inteligência artificial ajudaria no trabalho do cartório. Tá bom. Muito obrigado, viu, Júlio? Muito obrigado. Legal. A inteligência artificial, só um disclaimer, né? Hoje ela pode ser definida como machine learning, né? Ou como eu gosto mais de chamar de aprendizado estatístico, basicamente são modelos estatísticos que tentam automatizar um mapeamento entre um input e um output. No nosso caso, o input ele está com problemas, né? E a gente quer construir um modelo estatístico que pega um input e gera outputs que são os inputs arrumados. Para isso, o que a gente precisa? A gente precisa de uma base chamada base de treino, que é uma amostra de casos que a gente verifica, no caso manualmente, que estão corretos. E depois a gente pega as características do caso que podem levar à classificação correta de um caso. Então, quais são os passos? A gente pega uma base de dados, classifica corretamente, ajusta um modelo estatístico, inteligência artificial, para fazer a correção dos casos. O que hoje a gente precisa de um esforço grande é de construir essa base de treino. Essa base de treino precisa ser construída por seres humanos, e aí com base nesses dados construídos por seres humanos, a gente vai criando os modelos para fazer a reclassificação automatizada. Aí sim a inteligência artificial pode ser bastante útil. Mas é por isso que esses projetos, eles, apesar de serem tecnicamente viáveis, eles demandam um esforço grande de trabalho, porque a gente precisa construir essa base de treino. Mas eu vi que é um assunto bem interessante. Talvez eu devia ter focado a apresentação inteira em cima disso. Eu gostei que gerou bastante discussão no pessoal. Júlio, então, olha, muitíssimo obrigado. Eu quero agradecer em nome do SEDES, já convidando que volte em 2 meses. Não sei se a doutora Vanessa Matheus quer fazer uma última colocação. Se não, seguimos agora com a professora Fabiana Lossi, com a professora Maria Tereza, as reuniões de tutoria, a doutora Maria Laura, Vanessa Matheus, né, no primeiro grupo, e agradecer a presença de todos. Estou vendo aqui o Anderson, o Rinaldo, o Osmar, Thelma, bom dia a todos. Obrigado. Alguém quer fazer uma última colocação? E eu agradeço, Júlio, muitíssimo obrigado por trazer esse tema, apresentar essa ferramenta e trazer exemplos práticos, né, que acho que ilustram e tornam a compreensão mais fácil para nós do direito. Muito obrigado. Obrigado, Júlio, eu também queria te agradecer, te dar um abraço forte e dizer que foi muito boa a sua exposição, viu? Muito obrigado, Teca. Obrigado, pessoal. A gente vai se falando. Tudo de bom para vocês. Espero que tenham um bom dia. Tchau, tchau. Momento. Obrigado.